Nesta aula, falaremos sobre a rotina de trabalho dos profissionais de mídias sociais que atuam em agências de publicidade e propaganda e aqueles que trabalham como freela. Assim, vale lembrar, como você viu nas aulas anteriores, que esse profissional é atualmente um dos mais procurados no mercado de trabalho, sobretudo em virtude de sua versatilidade de atuação. Assim, diante da grande demanda, muitos profissionais decidem conciliar o trabalho fixo em uma empresa ou agência com o home office e outros até se dedicam integralmente ao chamado trabalho por conta própria. Estamos falando tanto desse tipo de trabalho que acho que vale um esclarecimento sobre o termo e sobre a sua função. Entende-se por freelancer ou freela o profissional que atua de maneira independente, prestando seus serviços a diversos empregadores, no entanto, sem constituir um vínculo empregatício permanente. Entretanto, vale ressaltar que, mesmo sendo uma maneira informal de atuar, nada impede que um profissional freelancer trabalhe mediante contratos pré-determinados para se resguardar e fazer valer todos os pontos do acordo firmado. Muito bem, esclarecido isso, vamos nos aprofundar a respeito de quem é e o que faz um social media, analisando alguns dados relevantes dessa recente profissão. Atualmente, segundo algumas pesquisas, o salário de um social media no Brasil gira em torno de R$ 2.432. Lembrando que há uma boa diferença de acordo com o nível de escolaridade, como você pode ver na tela. Outro dado interessante a respeito dessa área de atuação está relacionado ao gênero. Assim, o mercado atual, em sua maioria, ainda é ocupado por homens. No entanto, o percentual de mulheres que ingressaram na área, principalmente entre 26 e 30 anos, vem crescendo bastante. E com relação à formação e ao nível de experiência que os profissionais brasileiros possuem, segundo alguns estudos, apesar de menos da metade possuir ensino superior, quase 90% tem uma boa trajetória na área. Isso mostra duas coisas. Primeira, o quanto as instituições de ensino superior ainda não conseguiram se adequar para formar esse tipo de profissional. E segunda, como grande parte dos profissionais adquiriu experiência através da vivência direta com a profissão e com cursos de médio e curto prazo. Segundo o Trampos, uma conceituada plataforma digital que fala sobre o mercado de trabalho, o salário de um estagiário na área de social media gira em torno de R$ 1.400, enquanto que o rendimento de um diretor pode chegar a mais de 4.000. Vale lembrar, no entanto, que esses valores variam de região para região e sofrem grande influência de dois fatores: tamanho populacional e demanda. E por falar em população, a maior cidade brasileira é lar de mais da metade dos profissionais de mídias sociais. Olha aí a questão do número de pessoas e da procura. Outro dado curioso sobre a profissão diz respeito ao chamado trabalho dos sonhos. Segundo os participantes da pesquisa, os melhores empregadores dentro da área seriam o Facebook, o Google, a famosa agência DM9 e a Rede Globo. Agora, entre os profissionais mais inspiradores da atualidade estão Marta Gabriel, famosa executiva e consultora nas áreas de inovação em negócios e transformação digital, considerada como uma das pensadoras digitais mais influentes do Brasil. Além dela, Estevão Soares, renomado consultor, professor, palestrante especializado em estratégias digitais e figurinha carimbada nos principais eventos da área. Assim como ele, Fábio Prado, palestrante, consultor, especialista em Facebook e Google Ads e fundador de uma das principais agências de São Paulo, a Ad Results. Muito bem, fica aqui a dica para você começar a acompanhar esse time nas redes sociais e se inspirar em seus trabalhos e ainda se manter atualizado sobre as principais novidades do segmento digital. E por falar em inspiração, segundo os entrevistados pelo Trampos, as marcas com as melhores presenças digitais na atualidade são a Coca-Cola, Nike, Oreo, Heineken, Ponto Frio, Magazine Luiza, Netflix, Guaraná Antártica, Prefeitura de Curitiba e Itaú. E eu ainda acrescentaria aí nessa lista o Nubank, o Burger King e a Testmade Brasil. Fica aqui então outra dica, pois vale muito a pena seguir essas empresas e se inspirar nos seus cases de sucesso. Bom, depois de toda essa inspiração, é hora de falarmos sobre uma equação muito importante dentro da área: a relação entre média salarial, nível hierárquico e a carga horária de trabalho. Segundo alguns estudos recentes, o estagiário de mídias sociais no Brasil tem cerca de 22 anos e ganha um pouco mais do que R$ 1.000 por uma jornada de trabalho de aproximadamente 5 horas e meia. Já o profissional júnior, com aproximadamente 27 anos,
trabalha quase 9 horas diárias e recebe um pouco mais do que R$ 3.000. Assim sendo, um gerente de mídias sociais sênior tem em média 30 anos, ganha mais ou menos R$ 4.500 e também trabalha quase 9 horas diárias. Já o social media pleno possui quase 35 anos, trabalha mais de 9 horas por dia e recebe mais do que o dobro em relação ao profissional júnior, como vimos anteriormente. Por fim, a idade média do profissional freelancer fica entre o profissional júnior e o pleno, mas seu salário é relativamente menor. No entanto, sua carga horária pode ser bastante flexível. E para fechar, a idade dos profissionais que decidem empreender na área de mídias sociais praticamente coincide com a do social media pleno. No entanto, sua carga horária é extremamente alta, principalmente no início do desenvolvimento do negócio, quando sua rentabilidade inicial ainda se encontra também em fase de crescimento. Muito bem. Depois desse raio-x com o objetivo de apresentar as perspectivas de carreira para quem quer atuar como social media, aposto que você está super animado para começar a atuar nessa área, certo? Pois bem, se você se interessa em adquirir experiência como freela, recomendo dois sites especializados nesse assunto, o Workana e 99 Freelas. Ambos permitem que você cadastre uma espécie de currículo digital, de maneira que você possa incluir suas habilidades, experiências e expectativas na área. Assim sendo, depois de efetuar o seu cadastro, ambas as plataformas passarão a sugerir diversas oportunidades compatíveis com o seu perfil. Mas se você está se perguntando se esses jobs são seguros, saiba que ambas as empresas garantem o pagamento de cada serviço concluído, mesmo que o contratante não cumpra com a sua parte. Muito bem. Agora que você se animou a fazer o seu cadastro e oferecer os seus serviços, aposto que lhe bateu uma grande dúvida. Quanto cobrar pelo trabalho que pretendo desenvolver com mídias digitais? Pensando nisso, o Reportei, uma ferramenta de mensuração de desempenho no segmento digital, decidiu aperfeiçoar os seus serviços e incluir uma interessante calculadora de freelas, na qual é possível definir os valores para cada tipo de trabalho, com base em dados demográficos, expertise e quantidade de trabalho. Ficou interessado em conhecer? Então vamos ver na prática. Muito bem. Para calcular então os custos dos seus serviços como social media, basta acessar então o site do Reportei e clicar em Calculadora de Freela, bem aqui. Em seguida, basta clicar em Calcular meu serviço e responder algumas perguntas para que a plataforma possa mensurar o tipo de serviço que será oferecido. Muito bem, vamos clicar aqui em Começar e Responder. Aqui ele pede então que a gente indique quais redes sociais farão parte do contrato. Vamos selecionar aqui Facebook e Instagram apenas para testar. E aí vem a próxima questão. Quantos posts únicos por semana serão produzidos? Não contar duas vezes caso você replique os posts em outras redes sociais. Por exemplo, se você vai produzir um conteúdo e ele vai ser replicado tanto no Facebook quanto no Instagram, você não deve então contabilizar esse conteúdo espelhado, né, como nós chamamos. Assim será apenas um post. Vamos supor então que sejam 7 posts, ou seja, um post por dia durante toda a semana. A próxima questão esbarra muito naquilo que nós falamos agora há pouco, sobre o tamanho populacional e a demanda. Se você está numa cidade muito grande, a sua oferta e procura será completamente diferente daquele profissional que mora e atua numa cidade pequena. Muito bem, vamos colocar aqui então uma cidade média, com base entre 300 mil e 700 mil habitantes. A próxima questão, então, pergunta se nós vamos agregar outros tipos de serviço ao projeto de produção de conteúdo, como a manutenção e otimização do site, o gerenciamento de AdWords, a criação de conteúdo e disparo de e-mail marketing, a gestão para captação de leads, consultoria para um produto digital do cliente ou se não vamos realizar nenhum adicional. Bom, eu vou selecionar aqui a opção de gerenciar AdWords, afinal, provavelmente o meu cliente gostaria de fazer campanhas no Facebook e no Instagram para alcançar um público cada vez maior. Também vou selecionar a opção de e-mail marketing para testar. Cliquei em OK. E aí, caminhando então para o final do questionário, a plataforma questiona se você está cotando o serviço como freela ou então como agência. Vamos cotar aqui como freelancer. E essa é sem dúvida uma questão bastante decisiva no valor final do seu produto. Quantos anos de experiência você ou a sua empresa tem no mercado de redes sociais? Eu vou colocar então aqui a minha atuação de 5 anos. Muito bem, e para finalizar aqui então, eles nos solicitam um e-mail. Temos aqui uma captação de lead, como nós veremos mais à frente no nosso curso. Pronto. Cliquei em OK, enviar.
Nossa recomendação é que seu projeto esteja em torno de R$ 1.894 mensais. O teste está em fase beta e foi desenvolvido pelo Reportei.com. É importante notar que este valor é apenas uma sugestão com base em outras respostas e pesquisas anteriores. A plataforma também recomenda pensar em custos com impostos e anúncios para tentar adequar o valor à realidade da sua empresa e do seu cliente. Muito importante isso, né? Adequar esse valor sugerido à realidade do seu cliente e da cidade onde você pretende atuar. Essa é uma dica super importante, ou seja, adequar o valor do seu serviço de acordo com a localidade onde você está e, obviamente, com a realidade do seu futuro cliente. Muito bacana a plataforma, né? Bom, esta aula vai ficando por aqui e na próxima você terá a oportunidade de aprofundar os seus estudos sobre o universo das mídias digitais, conhecendo alguns dos principais termos que compõem o vasto vocabulário da social media.